que é a virtualização, que são as profissões do futuro, porque se o Brasil não entender sobre esse futuro, a gente vai virar uma naçãozinha de banana. Já estão virando, né? Isso. E a terceira rampa, Monark, tem que ser a da empresarização. Só que a gente tem que ensinar desde o ensino infantil, na grade, o que é ser empreendedor. Empreender não é ter empresa. Empreender é a base para chegar na empresarização. Sim. Se a gente ensinar isso e colocar esse sonho dentro das pessoas, elas não vão ser treinadas. Você formou em alguma coisa? Não. Tá. O cara que formou administração de empresa, ele não foi treinado para ser dono de empresa. Você sabe disso? Imagino. Ele foi treinado para ser um bom gerente de um empresário. Sim. Então a gente não aprende isso naturalmente na nossa cultura. Não aprende em casa, não aprende na igreja, não aprende em ONG, não aprende na escola, não aprende em faculdade, não aprende em lugar nenhum. Qual que é o milagre? De onde que saiu essas 19 milhões de empresas que a gente tem hoje? Você já parou para pensar? São pessoas que tentam na sorte lá e vão quebrando a cara até E conseguir. É por isso que a empresa que é aberta hoje, daqui até o terceiro ano, 87% delas fecham. Sim, mas isso é no mundo todo, né? Nunca. Você vai em países desenvolvidos, alguém anota aí para mim, por favor, eu quero essa estatística aí que ele mexeu comigo, no mundo todo. É o seguinte, se não tem empresarização, não tem configuração mental para a pessoa empreender, ela pode até abrir e vai cair. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente fechasse as 19 milhões de empresas, o que aconteceria no Brasil? Muita fome, muita pobreza. Muita fome não, acabava o Estado. Sim. O Estado não gera receita. É verdade, ele só suga parasitamente. Então tá, se ele só suga, o que a gente tem que usar o Estado para fazer se ele é um sugador? Cada vez menos coisa. A gente tem que diminuir o tamanho dele e entregar o governo na mão das pessoas. Então, ao invés do Estado ser gigante, esse gigantismo do Estado, a gente tem que potencializar o Estado para fazer as pessoas prosperarem. Quanto mais gente próspera, menos treta tem no Estado e menos tem necessidade do Estado. Olha que louco. Então, se a gente conseguir abrir nos próximos 10 anos 10 milhões de empresas a mais, porque no Brasil hoje há mais de 1,5 milhão de empresas todo ano. Sim. Só que fecha quase tudo. Tem essas microempresas, às vezes não o tem cara problema. no sinal, ele tem uma empresa. Mas não tem problema, é isso que eu quero. Eu quero que todo o Brasil seja doutrinado desde pequeno. Vá abrir sua empresa. Eu sei que um monte de gente não vai abrir. Claro. Tem gente que quer uma estabilidade. Não, eu vou trabalhar aqui e tal. Tem 12 milhões de funcionários públicos. Eles não querem empreender e tem um monte de limitação na legislação em relação a isso. Mas o que eu quero de verdade é que nos próximos 4 anos a gente tenha, ao invés de ter 19 milhões de empresas, a gente consiga sustentar as que estão sendo abertas, esse ponto 1,5 milha, e a gente abrir mais 4, 5 milhões de empresas em 4 anos, a mais. Cara, uma empresa aberta é 2 empregos, no mínimo. Uma empresa mediana é 5. Uma empresa que já tem um porte maior, 10 empregos. A super empresa é 100, 200, 500, 1.000 empregos. Só que é o seguinte, se a gente fizer isso, a gente potencializa a economia. Aí o que a gente faz? Vamos baixar imposto? Para baixar imposto e resolver na economia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformar administrativamente o Estado. Eu vou te dar exemplo claro, para não ficar parecendo aquelas balelas de politiqueiro. Você vai numa cidade onde tem 100 mil habitantes. Lá tem Justiça do Trabalho, Justiça não sei das quantas, Justiça disso, Justiça daquilo, só prédio. Imagina um tanto de prédio. A gente pode pegar a Justiça do Trabalho e criar uma fusão dela com a Justiça Federal. Então a gente, por exemplo, no Brasil é o único que tem. Eu não sou contra, mas eu sou a favor da reforma administrativa. No Brasil não precisaria de justiça eleitoral. Fora do mundo não tem isso. Não tem. Então, numa reforma dessa, você junta a justiça eleitoral, que é o TRE nos estados, com a justiça comum. Você pega do trabalho e junta com a justiça federal. Sabe o que você faz? Ao invés de você ter 7 prédios, falando só do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo, é o nosso. Ao invés de a gente ter essa gama de coisas, a gente junta, faz fusões, igual no mundo dos negócios. No mundo privado é assim. Você faz fusões, potencializa aquilo e gasta menos dinheiro. O que o povo ganha com isso? Menos imposto. Porque o nível de endividamento do Brasil chega a quase 80% interno. A gente não tem dívida externa mais. Tem uma antecipação de capital lá de 360 bi de dólar. Só que internamente a gente deve quase 4 trilhões. E a arrecadação do Estado é 4,7 trilhões, imagina. Qual que é o problema da economia? Sufocamento. A gente tem uma empresa de energia. Você sabe que essa caristia, como o brasileiro chama, que é a inflação, essa caristia, a gente não consegue mais comprar. Essa caristia é fruto de quê? Energia. Tudo começa com energia. O mundo está passando por uma crise global forte, Então, né? se o mundo está passando, então ninguém pode usar como desculpa, porque já é mediano, é do mundo inteiro. O que a gente tem que olhar é fora isso. Sim. Então, assim, todo mundo que quer defender que o Brasil está com problema e fala, não, mas o mundo inteiro está passando. Então se está todo mundo na mesma régua, isso é questão de análise de dados.
Se todo mundo tá igual nisso, exclui isso. Aí alguém, não, mas a guerra tá afetando o mundo inteiro, então exclui isso. Agora, qual que é o problema do Brasil? Entende? Sim. Esses dois não é problema do Brasil. Isso afeta. E você pode mostrar em percentual quanto isso afeta. Agora, o problema do Brasil não é esse, não. O problema do Brasil é não estar investindo em energia limpa. O problema do Brasil é matriz energética. O problema do Brasil é não ter refinaria aqui. Não faz sentido. A primeira parte eu não concordo muito com você, porque o Brasil Qual que é a tem... primeira? Que a gente tem que investir em... a gente não tem matriz energética. Tipo, Não tem pra crescer, não. ok, mas o Brasil, as hidrelétricas aqui são mais biossustentáveis do que em qualquer lugar do mundo. A gente tem Mas mais não tem produção de energia ali. suficiente pra crescer. Não, tudo bem, tudo bem. O Elon Musk veio aqui agora. Sim. O que ele fez? Vou conectar 19 mil escolas. Vou nada. Ele saiu fazendo contrato para apontar os satélites dele de baixa altitude para ficar mapeando a Amazônia. Enquanto isso, eu dei uma rastreada no que ele estava fazendo. Tem como rastrear? Isso é a coisa mais fácil por causa do avião, onde ele vai. Aí eu falo, o que ele está fazendo aí no Acre? Assinando contrato, ele está fazendo uma usina. Isso é muito bom para o Brasil. Eu até agradeço ele por isso. É só essa parte, né? Ele está fazendo uma usina limpa, né, solar, que é a metade da capacidade da Itaipu. Legal. Pois é, mas o governo não faz isso. O governo tinha que estar fazendo isso. A gente tem que privatizar, né, que é o nome que assusta todo mundo, vamos usar o certo. Desestatizar a Petrobras, porque combustível fóssil, daqui uns dias vai ter uma trava. Até 2030... Vai demorar, né? Não vai. Tem um pacto das montadoras até 2030 não fabricar mais carro. carro. De Paris lá também. E sabe por quê? E se ninguém quiser cumprir o acordo de 2030, Monark, a Tesla vai fazer isso cumprir antes. Porque o valor de mercado da Tesla, movendo os carros, a energia solar, né, a bateria, vai forçar todo mundo. Quem demorar até 2030 para cumprir o acordo, se não existisse a Tesla, eu falaria para você, não, até 2050 vai continuar. Mas o valor de mercado da Tesla, engolindo todas as principais montadoras do mundo, vai obrigar eles a fazer isso antes. Entendi. Então nós não temos até 2030. O que significa isso? Por que eles obrigariam? Porque até o carro do Não, Tesla... eles fizeram isso por causa... É assim, ó. É que tem o Solar City também, que é do Elon Musk. E ele só fez por conta de energia limpa, porque os Estados Unidos, se der o boom que ele tá provocando, ele ainda tem problema para industrializar esses carros. Se ele já tivesse soltado esses carros, nem os Estados Unidos teriam energia, matriz energética para sustentar os carros. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Se a gente trocar 10% dos carros do Brasil para energia solar, para bateria, não tendo suporte solar, né, nas casas, a gente não tem energia. É o que eu te falei, nós não temos energia para crescer. Pode crer. Esse é o problema. A matriz energética que está hoje disponível foi desenhada no governo Emílio Garrastazu Médici, décadas atrás, para você ter uma noção. Todo presidente que assumir esse país, ele tem que sair do governo entregando 30% a mais de matriz energética, e principalmente as limpas agora. Por que eu te falo isso? Isso não é plano de governo de ninguém. Porque o povão, os politiqueiros, o que eles querem? Eles querem manter a miserabilidade do voto. Quer que a pessoa pense o seguinte, não, o negócio de discussão é gás e gasolina. A discussão é se vai ter ovo ou carne. A discussão, o Lula não fala nada disso. Quero picanha, no caso de todos. A mentira que o cara fala, que todo final de semana tinha isso, é mentira. Os caras não tinham comida também, mas a narrativa entra na cabeça dos outros. Claro, o povo tá cada vez com a inflação conseguindo comprar menos comida, ele promete comida, o povo vai gostar dele. Então, isso chama manutenção da miserabilidade do voto. É manter um voto miserável. Por isso que você nunca ouviu um presidente da República sentar e falar assim, ó, vamos incentivar a mudança de mentalidade do povo, para eles não continuar escravo. Você quer saber? Se a gente fizesse uma reforma eleitoral e tirasse o voto obrigatório e só desse o direito do voto só para quem produz, nem Lula e Bolsonaro nunca mais ganha aqui, nunca mais. Nem um cara ralé ia ganhar. Olha o que eu falei. Tira a obrigatoriedade. Você mesmo quer pagar a multa de 3 e pouco. Multa do quê? A multa de não ir votar é R$3 e sei lá quanto. Tá. Quanto que é? Alguém lembra? É por aí também. Não chega a R$4. Só que não precisa do voto obrigatório. Eu vou defender isso na reforma eleitoral. Bom, inclusive, eu vou trocar a reeleição para isso. Né? Uhum. Uma praga que o Fernando Henrique Cardoso trouxe para o Brasil foi a reeleição. Sim. Você sabe por que ele conseguiu a reeleição, né? Porque que ele tinha lançado o Plano Real e tal. Economia, quando tá bem, você falar a prova. Quando a economia tá ruim, você vai cair. Vou te falar os presidentes, você vai entender. Porque eu vou fechar esse assunto da economia. O governo militar só caiu por causa da economia. Sarney não conseguiu dar continuidade, sendo a pancada, que era o PMDB. O PMDB já chegou a ter, que é o MDB hoje, chegou a ter 26 governadores de uma vez só no Brasil. Imagina. Só tinha um que não era. A economia fez ele cair e aparece o Collor. Collor era, o Collor vai mudar o mundo. Economia. Fez o povo ir pra rua e derrubou o Collor. Depois do Fernando Henrique, entra o Itamar. A economia começa a subir. Ninguém nunca falou mal do Itamar. Aí depois disso, vamos... Fernando Henrique.
dá continuidade no processo do plano real, o negócio funciona. Não, vamos fazer o seguinte, não vamos mexer não, o homem é bom. Então, quer reeleição? Quer? Fez umas baratinadas lá para conseguir no Congresso. E aí ele conseguiu, reeleição. A economia, depois do Fernando Henrique, deu uma baixada, ninguém elegeu o PSDB. Vamos pôr a esperança, pôs o PT. O PT pegou a maior ascendência que aconteceu no mundo de commodities. Boom de commodities. Boom de commodities. Sim. Conseguiu a reeleição fácil, com a aprovação lá em cima. Tava top o governo, vamos pôr a companheira. Pode pôr a companheira conseguiu. A companheira começou a desmoronar o país. Foi lá, enfiou 1 bilhão, segundo o Palocci, não segundo eu. Na delação dele, ele fala, pôs 1 bilhão na eleição. Ela conseguiu ganhar, mas a gente fez o quê? O impeachment. Foi lá e arrancou ela, porque ela virou um caos o país. Sim. Temer vem, economia começa a reagir, ninguém enche o saco dele. Parece o Bolsonaro, ninguém consegue eleição. Porque aí já virou um terrorismo eleitoral. Só que estava em queda da Dilma, o Temer só conseguiu estabilizar no finalzinho, por causa de poucos meses. O Bolsonaro vai perder a eleição por quê? A economia tá indo muito mal mesmo, realmente. É só isso. Deixa eu te falar. O povo, no fundo, ninguém tá nem pra educação, ninguém tá nem pra outra coisa, quer saber da economia. Óbvio. Porque a economia é o que mais ele sente no bolso toda hora, né? Se a pessoa que tá na sua frente aqui sentar nessa cadeira, você vai ver a maior revolução econômica do país. Eu vou te falar como. Diga. Abrindo empresa. Você pira? É meio simples a resposta, né? Mas imagina. Você conhece algum empresário que estimula os seus próprios funcionários a abrirem empresas? Não. Prazer. Eu sou o Marçal, eu faço isso há anos. Entendi. Eu não quero o cara para ser trabalhador, para ter um plano de carreira. Eu falo, você quer plano de carreira? Vai para uma empresa maior que a minha. Aqui é um lugar, um laboratório. Sabe o que eu descobri, Monark? Quando eu era executivo na Brasil Telecom, eu descobri que existe um plano americano que tá nas empresas do Brasil. É um plano de retenção de talento. Você já ouviu essa expressão ou não? Retenção de talentos? Você já trabalhou em empresa grande? Não. É porque... Eu nunca trabalhei só na pergunta. vida. Mas dá trabalho pra caramba, né? É o seguinte, nas empresas, nas multinacionais, nas transnacionais, por causa de consultorias americanas, vem entrando um sistema dentro do Brasil. Parece bonito, mas ele aliena a mentalidade do nosso povo, tá? Chama retenção de talento. O que é? As grandes empresas não querem perder um funcionário em 10 anos. Eles querem que eles fiquem 10 anos. Só tem um problema. O funcionário tem uma curva, ele começa a empolgar. Quando ele vê que ele não tem possibilidade de crescimento, o que ele faz? Brocha, ou vai para outro lugar. Então, aí o que ele faz? Ele cria um sistema de bonificação e tudo para a pessoa arrastar lá 10 anos. Por causa de uma coisa chamada turnover. Turnover tem que ser baixo para não dar prejuízo para a companhia. Só que quando a pessoa trabalha num lugar e ela não tem chance de crescimento, ela dá 11% da energia emocional dela. O que eu descobri? Que para crescer você tem que fazer o contrário. Não retenha talentos. Só contrate pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não contrate gente de outro propósito. Pode ser opção sexual qualquer uma, raça, cor, o que for, isso não interessa. Qual que é o seu propósito? Eu quero crescer. Você quer crescer? Aqui tem a oportunidade de você crescer. Vai chegar num ponto, você não cresceu, você pode ir embora. O que acontece? As pessoas dão 90% da energia humana delas. Se elas estiverem engajadas, sim, faz sentido. Não, mas elas acreditam no propósito. Isso, aí sabe o que acontece? Elas saem e abrem os negócios. A coisa mais assustadora que acontece. Toda semana a gente chega, eu queria te dar um abraço aqui, abrir minha empresa. Esse é meu tesão.